Jó, capítulo 21. O intricado êxito dos ímpios. Então Jó tomou a palavra e rogou: Escutai, pois, atentamente minhas ponderações. Seja este o consolo a mim concedido de vossa parte. Permiti, portanto, que eu fale livremente, e quando tiver encerrado minha tese, zombai à vontade de minha pessoa. Porventura, a minha queixa é em relação ao ser humano? Contudo, ainda que fosse, não teria eu motivos para perder a paciência? Olhai, pois, para minha pessoa e ficai perplexos. Ponde a mão sobre a vossa boca. Só de pensar sobre isso fico aterrorizado. Todo o meu corpo estremece. Afinal, por que vivem os maus e ímpios? Porque chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos. Eles têm a felicidade de ver os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Suas casas vivem em paz e segurança, absolutamente livres do medo. A vara da repreensão divina não os vem castigar. Seus touros jamais cessam de reproduzir. Suas vacas dão crias de tempo em tempo sem nunca abortar. Sente-se à vontade para deixar que seus filhos corram como cabritos pelos montes, e todos põem-se a dançar. Cantam, acompanhando a música do tamboril e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios desfrutam do seu tempo de vida no conforto da prosperidade, e no tempo certo descem em paz ao Seol, a sepultura. Ainda assim declaram eles a Deus: afaste de nós, deixa-nos. Não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Afinal, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que ganho ou recompensa teremos se fizermos orações? Entretanto, a prosperidade e a felicidade que possuem não dependem deles, tampouco está segura em suas mãos. Portanto, longe de mim o conselho dos ímpios. Ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada do ímpio e se contempla a sua morte? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, ou que Deus, em sua ira justa, lhes envie dores e sofrimentos? Quantas ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro como palha ao vento, ou um furacão os arrebenta como pó da terra? Segundo o dito popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai? Ora, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro, a fim de que aprendesse a lição. Portanto, o pecador receba a sua própria condenação, que seus olhos vejam a sua ruína, que o próprio ímpio beba da ira do Todo-Poderoso. Afinal, se ele está morto e nada sente, se ele já está no Seol, o mundo dos mortos, que lhe importará que a sua família sofra? Ora, será possível que alguém possa acrescentar algum conhecimento ao Todo-Poderoso, que julga também os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastados, com saúde e cheios de vigor. Outros, entretanto, nunca provaram um momento de alegria e morreram com o coração repleto de amargura. Todavia, uns e outros jazem no pó e serão tomados e consumidos pelos vermes da terra. Conheço bem os vossos pensamentos e as más intenções de me fazer justiça, porquanto alegais: onde está a casa do príncipe, o grande homem? Onde está a morada do ímpio? Ora, nunca fizesse essas perguntas aos viajantes? Não aceitais o que disseram, que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia da ira de Deus? Ninguém se levanta para os acusar das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos injustos. Ele é conduzido para a sepultura e vigiam-lhe ainda o túmulo. Para ele é macio o terreno do vale, assim como a multidão inumerável o precedeu. Portanto, como quereis oferecer-me consolo se vossa doutrina é falsa e nas vossas afirmações há mentira? Jó, capítulo 22. Elifaz afirma que Jó é castigado. A seguir, Elifaz, o temanita, tomou a palavra e respondeu: Pode um ser humano ser útil a Deus?
ainda que seja uma pessoa de grande sabedoria, pode ajudar a Deus? Que felicidade poderias dar a Shaddai, o Todo-Poderoso, se fosse justo? Que lucro receberia Deus se os teus caminhos fossem irrepreensíveis? Sendo assim, será que é por sua bondade e misericórdia que Deus te julga, condena e repreende? Ou será que é por causa da tua maldade? Não são infindos teus erros e pecados? Ora, sem motivo exigias penhores dos teus semelhantes, como garantia de um pequeno empréstimo. Extorquias os pobres, as próprias roupas deixando-os nus. Não serviste de água ao sedento, o sedento e cansado, e retiveste o pão ao faminto. Entretanto, sendo tu dono de muitas terras e vivendo do fruto delas, era honrado diante de todos. Mandaste embora de tuas terras viúvas, sem qualquer ajuda ou indenização, e esmagasse os braços dos órfãos. Ora, esses certamente são os motivos pelos quais está cercado de ciladas, provações, e a iminência de uma grande catástrofe pessoal te apavora. Também por isso vives atormentado, com a sensação de que estás envolto em trevas tão densas que te deixam cego e te afogam como as muitas águas de uma inundação. Porventura não está Deus nas alturas dos céus? Olha para as mais altas estrelas e vê como estão distantes. Contudo, tu cogitas: o que sabe Deus? Pode ele julgar através de tamanha e densa escuridão? Nuvens espessas o envolvem, de tal maneira que ele não pode enxergar quando percorre a abóbada celeste. É ou não é? Assim é que deseja seguir no caminho antigo trilhando pelos homens malignos? Eles foram ceifados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente repentina. Exclamaram a Deus: afasta-te de nós. E mais, te digo mais: que podes nos fazer, o Todo-Poderoso? Entretanto, foi Deus quem encheu de bens a casa deles. Portanto, longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos veem isso e se alegram. Os honestos e inocentes se alegram, declarando: certo é que as pessoas más foram todas destruídas e o fogo devorou as suas riquezas. Sendo assim, faz as pazes com Deus, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação de que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitarás ao pó as tuas riquezas. E o ouro puro de Ofir, que possuis as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Então te deitarás no Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Deus e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Tudo o que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Quando teus semelhantes sofrerem qualquer abatimento, proferirás: haja alento e disposição, e Deus salvará o humilde. E mais, livrará até o que não é inocente, que será libertado graças à pureza que há em ti, em tuas mãos e comportamento. Jó, capítulo 23. Jó anseia poder falar com Deus. Diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu: até o presente momento reclamo com revolta e amargura, apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, poxa, então me chegaria
ao seu tribunal. Eu lhe apresentaria a minha causa, e a minha boca estaria repleta de argumentos. Sim, ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Ali o homem íntegro pleitaria com ele, isso com certeza. Eu seria considerado inocente e sairia liberto na presença do meu juiz. Entretanto, se busco no Oriente, lá ele não está. Se parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está agindo no Norte, não consigo enxergar. Quando suas ações ocorrem no Sul, nem a sombra dele me é possível perceber. Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Os meus pés acompanham as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e a todos os demais planos que tenho consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Sabia? Pois é. Deus fez o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Contudo, as provações não me fizeram se calar. Não, isso não. E as densas trevas que cobrem o meu rosto não puderam silenciar-me. Jó, capítulo 24. Porque Deus não julga todos já. Porque o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra? E porque os que o conhecem sequer sabem quando esse dia chegará? Há aqueles que fraudam as fronteiras de seus pastos, muda os marcos que limitam o gado e assim roubam os rebanhos de outrem. Sequestram o julgamento que pertence ao órfão e levam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se, como se fossem jumentos selvagens no deserto. Os pobres partem em busca do pão de cada dia. Na terra deserta encontram o que dar de comer a seus filhos. Juntam forragem nos campos e trabalham duro nas colheitas dos maus. Respingam das vinhas dos ímpios. Passam a noite desprovidos de roupa. Não têm como agasalhar-se no frio. Encharcado pela chuva das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. As crianças órfãs são arrancadas do seio de suas mães para servirem como escravos. O recém-nascido do pobre é tomado à força em pagamento de dívidas. Por falta de roupas, andam nus. Transportam pesados feixes, mas continuam esfomeados. Esmagam azeitona entre as pedras de moinho, pisam uva nos lagares, contudo, mesmo assim, padecem de sede. Desde as cidades ouve-se os gemidos dos que estão prestes a morrer, e a alma dos feridos clama, e mesmo assim, Deus não escuta os seus pedidos de socorro. Os perversos são adversários da luz, não conhecem os seus caminhos nem permanecem nas suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e parte em busca de suas vítimas. Os pobres e os necessitados de noite agem como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espreita do cair da tarde. Esse diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Em meio às trevas, os homens maus invadem as casas, mas de dia se enclausuram. A luz para eles é um desprazer.
O romper da aurora para tais pessoas é como a sombra da morte, contudo, se sentem em casa em meio aos horrores das trevas. Entretanto, os maldosos são como espuma que é levada e logo se dissipa na superfície das águas. A porção dos perversos sobre a terra é amaldiçoada, e por isso já não andam pelo caminho a trabalhar nas vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim, é a ação do Seol, é a sepultura, consumindo rapidamente os que pecaram. Sua própria mãe os esquecerá, os vermes se banquetearão com seus corpos. Jamais alguém se lembrará dessas pessoas. Como árvore seca, será quebrado o injusto. Os maus desponjam a estéril e sem filhos, e não demonstram a menor consideração para com a viúva. Contudo, é Deus, mediante seu poder, que destrói os ímpios, ainda que firmemente estabelecidos. Deus os arranca de seus lugares e acaba com a vida dos perversos. Deus permite que vivam seguros, entretanto, vigiam com toda a atenção os caminhos que escolhem seguir. Assim, durante algum tempo, os malignos prosperam, mas em um momento secam como o capim e são cortados como as espigas de trigo. Quem, pois, pode afirmar que o que estou dizendo não corresponde à realidade? Quem poderá provar que estou mentindo ou corrigir minhas palavras?